Olá, pessoal, estamos aqui na Aras com o Luiz Fernando Vilas Boas Mota, ou Mota, para falar um pouquinho dessa história. Mota, vamos começar já no play. Fala um pouquinho aí, como que começou assim a sua história até chegar nessa consultoria Aras de A a Z? Bom, o meu início foi, eu fui trainee da Natura, logo mudei para uma empresa de energia, fiquei lá onde tive um pacote de capacitação e treinamento muito intenso e num momento seguinte eu fui para uma empresa de combustível, onde assumi já com 26 anos a diretoria financeira dessa empresa, um desafio muito grande. E lá eu tive um primeiro contato com empresas familiares. Era uma empresa de um dono, e ali eu identifiquei um nicho que era as empresas familiares, apesar de muitas serem gigantescas, ainda tinha a questão da figura personalíssima, do dono, do cara que faz as suas vontades, né? E a partir daí, então, eu falei, olha, aqui é um nicho que dá para atuar, que dá para começar a trazer gestão e ensinar um pouco da metodologia utilizada pelas multinacionais, pelas grandes empresas, para ser aplicado no segmento de empresas familiares. E aí, então, depois de 2 anos e meio, deixei essa empresa e abri a minha consultoria. Comecei a atuar lá no estado de São Paulo, com médias e grandes Você empresas. é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, Mogi Guaçu. Minha base sempre foi Campinas, essas empresas que eu atuei eram em Campinas. E num segundo momento, então, quando eu abri a consultoria, eu falei, eu preciso estar próximo do grande polo. E o grande polo era São Paulo. Então, o meu escritório ficava ali no Itaim, na rua Tabapuã, e iniciamos ali um projeto onde atuei muito com indústria, segmento de loteamentos, construção civil, e a gente teve vários clientes. Até que um amigo um dia me pediu uma ajuda para que eu olhasse uma empresa do agronegócio. Eu falei, olha, nunca trabalhei com agro, e agora? Né? Ele falou, não, mas é um desafio, eu gostaria que você fosse lá e desse uma olhada. Você é em que ano mais ou menos? Esse foi em 2017, 2017. 9 anos já. E cheguei em Luiz Eduardo, vim no ônibus leito, De São Paulo? Não, até Ah, Brasília, avião, tá. depois um ônibus leito. Há 9 anos, falei, será que ele... Cheguei na antiga rodoviária que ficava num posto de gasolina e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas rapidamente eu percebi que aqui em Luiz Eduardo Magalhães existe um mundo de oportunidades. O agronegócio hoje movimenta metade do PIB brasileiro, existe muitas oportunidades, empresas altamente familiares que estão buscando cada vez mais mecanismos de gestão, seja no campo quanto nos escritórios, para que fique cada vez mais profissional. Eu falei, esse é um mercado que a gente precisa atacar. Quando eu comecei, então, a fazer essa consultoria, atuar nesse segmento, eu percebi que eram poucas as empresas que estavam aqui. E as que vinham para cá, vinham de uma forma muito rasa, Remota. superficial. É sempre remoto. Uhum. Né? Então, o consultor ele vem, passa aqui uma semana, e depois ele retorna para a base dele, São Paulo, Curitiba, enfim. E não tinha alguém que respirasse, que vivenciasse o agro. Então, acabei desenvolvendo um projeto. Desse projeto surgiu um convite para que eu ficasse como um CEO da empresa e fiquei aqui num grande grupo por volta de efetivamente 8 anos. Né? Encerrando esse ciclo e havendo muita procura, pô, você não consegue me ajudar nisso? Me dá uma dica nisso? Eu falei, bom, eu preciso retomar o meu projeto de consultoria. E aí vem a Aras. Né? E muita gente me pergunta, Aras? Né? Por que Aras? Tive a ajuda de um grande amigo aqui, Rodrigo, que desenvolveu a marca e a gente falou, olha, nós preparamos a empresa em termos de gestão. Nós preparamos a empresa para que ela acesse um novo patamar de governança,
de busca por compliance, acessando novos mercados de créditos mais estruturados, mais baratos. E aí então veio a ideia que a Arás vem de arado. O arado prepara a terra e a Arás prepara a gestão para você. E mais, nós atuamos, quando a gente fala de gestão, é difícil nós delimitarmos um escopo falando assim, olha, eu consigo fazer gestão olhando só para o financeiro. Eu consigo fazer gestão olhando só para o RH. Eu consigo fazer gestão olhando só para uma orçamentação ou por um planejamento estratégico. Não dá. Você precisa olhar o todo para que você consiga ter um trabalho de excelência. E aí, então, vem do A a Z. Então, a Arás, remetendo a arado, e a primeira letra do nome A e a última Z. E aí virou um nome próprio, e espero que vire um nome de referência aí em implantação de gestão, não só nas empresas de agronegócio, nas fazendas, mas em toda a cadeia agro a gente pode contribuir com essas empresas. Perfeito. Bom, a gente rodando bastante o agro, a gente vê quantos setores tem numa empresa agro aqui, né? Num produtor grande, ou numa agroindústria, enfim, mas em produtores eu rodando e trabalhando com grandes grupos, a gente vê assim, que são mais de 20 áreas dentro de uma fazenda. Isso é muito interessante, né? E muito desafiador. É uma indústria a céu aberto, Exato. Num ambiente que você não controla. Né? Hoje é óbvio que existem alguns mecanismos, como irrigação, um monitoramento um pouco mais efetivo do solo, da lavoura, do próprio administrativo, através dos indicadores, né, dos KPIs, mas é uma indústria onde a gente não consegue controlar 100% dos fatores. E aí está o desafio, aí está a magia de você conseguir minimizar os riscos para o produtor, para o empresário, para o dono dessa indústria agro. Perfeito. Mota, bom, com esse olhar seu aí, com esse background todo de consultoria de várias áreas, até assim, eu não sabia da Natura, muito legal, bioenergia, então assim, combustível e há mais de 9 anos aí no agro, então esse olhar, qual que é a principal dor hoje que vocês buscam sanar aí? Eu sei que são grandes desafios, mas o principal dor hoje da área do agro. Via de regra, Rodrigo, o que acontece? O produtor, ele sempre busca a consultoria no momento que ele está com uma dor muito latente. E esse é um grande desafio que nós temos enquanto consultoria, enquanto pessoas. Eu tenho uma meta pessoal para mim. Eu gostaria de deixar um legado. Né? A gente brinca que todo homem precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Eu gostaria de deixar um legado. Não sei se eu vou escrever um livro ainda, mas eu entendo o legado como a parte do livro, onde nós precisamos desenvolver a cultura organizacional e de gestão no meio do agronegócio. Isso já vem acontecendo, mas na minha visão, pela robustez do segmento, pelo que ele representa para o PIB nacional, nós ainda estamos engatinhando. Então o agricultor ele precisa entender, ou os empresários das grandes indústrias e das indústrias deste segmento agrícola, é que ele não precisa ter a dor latente para buscar uma consultoria. Ele pode atuar de uma forma preventiva também. Então não é porque ele está engargalado com o seu fluxo de caixa, que não está engargalado com o seu fluxo de caixa, que porque ele não tem um problema ainda em recursos humanos, ou num planejamento orçamentário, num desenvolvimento de um planejamento estratégico de 5, 10 anos, onde esse cara vai querer estar daqui 5, daqui 10 anos, que ele não tem que ter uma consultoria. Ele pode atuar de forma preventiva. Perfeito. Né? Eu faço sempre uma alusão, muitas das vezes, quando ele lança no solo para tratar uma cultura com herbicida, com algumas coisas, muitas das vezes
essa erva ela ainda nem se desenvolveu, mas ele atua de forma preventiva para que ela não se desenvolva. E a gestão é a mesma coisa. Então, hoje, nós, via de regra, acessamos essas empresas no momento que eles têm alguma dificuldade. Seja uma dificuldade de caixa, seja uma dificuldade de sucessão, seja uma dificuldade para constituição de uma holding patrimonial para proteger o patrimônio, seja na hora de buscar taxas mais baratas. Então, tudo isso pode ser feito também de uma forma antecipada. Ainda não é. Então, a ideia de nós falarmos um pouco mais sobre o tema gestão para o agro é justamente fomentar com que essas pessoas busquem de forma preventiva também, não só paliativa, mas de forma preventiva a consultoria, para que a gente consiga, junto com a empresa, desenvolver mecanismos para que, se o negócio está tudo bem, que ele continue tudo bem e que ele possa melhorar até mais e perpetue. Né? Então, hoje, nós vivemos... Esse é um dado importante. Nós estamos num momento que eu considero chave, principalmente para a região do Mato Piba. Nós temos aqui produtores que iniciaram o processo de desenvolvimento da agricultura na região. Pessoas que chegaram na década de 80, 86, 90. Essas pessoas tiveram filhos e essas pessoas estão envelhecendo. Então chegou o momento que muitos grupos, eu diria a grande maioria, está justamente nesse momento de sucessão, de passagem de bastão. E isso tem que ser feito de uma forma muito bem feita, porque você tem hoje um grande desafio, que é passar a importância do legado sem que essa geração tenha sofrido, tenha passado por todo o processo de construção desse legado. Então, via de regra, eles não abriram área, via de regra, eles não tiveram que se deslocar 500, 600, 700 quilômetros dirigindo um caminhão para buscar um calcário. Eles não tinham que caçar na mata porque não existia carne na região. Né? Então, eles não passaram por nada disso. Eles estão pegando um negócio pronto. E isso não é demérito. Mas o que eles vão fazer para fortalecer, fortificar, perpetuar esse negócio? O que eles vão fazer para que a gente consiga, inclusive, crescer ainda mais esse negócio? Então, este é um momento que você estruturando a empresa, tanto na parte de governança quanto de gestão, estruturas societárias que permitam essa integração das gerações, você vai garantir a perpetuidade desse negócio. E nós estamos nesse momento e muitos ignoram isso. Ah, quando eu faltar, meus filhos veem o que fazem. E isso é temerário. Porque, por mais que exista uma união familiar, exista um bom relacionamento entre todos, no momento que falta o esteio da família, que é o precursor, né, o patriarca, a tendência é que cada um tenda a fazer do seu jeito. E aí começam a surgir alguns problemas. Então, o ideal é que a gente faça um trabalho para se precaver disso. Muito bom.